termos esse privilégio de sermos teus co-herdeiros junto com o Deus Pai. Aleluia, isso é uma noite de Páscoa. Isso é uma noite quando nós estamos aqui reunidos para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é uma noite, um domingo de Páscoa. E a primeira pergunta que eu quero fazer para todos vocês: quem comemorou a Páscoa hoje aqui? A Páscoa é um dia de comemorações, gente. A Páscoa é um dia de você comemorar, festejar, celebrar. E o que é que vem à sua mente quando nós falamos Páscoa? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando tem chego o dia da Páscoa? Vamos ser sinceros. Será que são os ovos de chocolate? Está chegando a Páscoa. Então está na hora de nós usarmos até agora, usa até o fundo de garantia para comprar ovo de Páscoa, né? Tem gente recebendo em lojas fundo de garantia. Ou será que nós pensamos, não podemos comer carne, como costumes de alguns? O que é que você pensa quando você lembra da Páscoa? Você lembra do coelhinho? Do que é que você pensa? Hoje de manhã nós tivemos uma mesa maravilhosa, um café da manhã aqui com todos aqueles que iriam ministrar. E para mim a maior explicação do coelho da Páscoa veio do Romeu, filho do pastor João e da pastora Renata. Todo dia que alguém me perguntar agora por que o coelhinho da Páscoa, eu tenho uma resposta. E eu não estou aqui falando se é certo ou se é errado o ovo de Páscoa, gente. De verdade, eu dei ovo de Páscoa para os meus filhos. Dei ovo de Páscoa para os meus afilhados. Nossa, pastor, você tem afilhado? Eu tenho afilhado. E larga a mão de ser religioso, cara. Arruma um afilhado aí, em nome de Jesus. Eu não estou falando contra isso. Até se você quiser me dar um ovo de Páscoa, eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Mas de manhã o Romeu falou para mim assim: se o verdadeiro cordeiro é o animal que nós temos que falar na Páscoa, o coelhinho então é quem? O motoboy que traz o ovo de Páscoa pra gente. Aleluia pela vida dos motoboys. Aleluia pela vida do coelhinho da Páscoa que traz o ovo de Páscoa como um motoboy. Glória a Deus. E agora eu sei o significado do coelhinho da Páscoa. Romeu me ministrou de manhã e eu falei: agora eu estou bem para ministrar aqui para a igreja. Sabe, gente, e nós não estamos falando aqui do coelhinho, nós estamos falando aqui do cordeiro pascal. A palavra Páscoa, ela tem uma origem hebraica na palavra Pasc, que significa passagem. Se todos nós não acreditarmos que a vida que nós estamos vivendo aqui hoje, estabelecida aqui hoje, é apenas uma passagem para nós vivermos uma vida eterna, é uma tolice nós estarmos aqui. Se nós não crermos na ressurreição, é uma tolice nós estarmos aqui. Se nós não cremos que Jesus morreu naquela cruz do Calvário e ao terceiro dia Ele ressuscitou, é uma bobeira nós estarmos aqui. A ressurreição é real. Existe uma morada preparada para mim e para vocês, para que nós possamos viver a eternidade com o Pai. Vamos lá, alguém?
Quantos de vocês estão felizes com isso? Vamos lá, gente. Quantos de vocês estão felizes com isso? Você está feliz? Odição, Baçã, alguém que descar? Xiao a se descar? Vocês estão felizes? Eu vou ministrar em japonês aqui agora, gente. Que agora eu tô tendo agora, em nome de Jesus Cristo, uma galera que recebe em japonês aqui, aleluia. Eu disse isso para vocês, gente, há alguns anos atrás. Cuidado com a gente, nós vamos dominar esse lugar aqui. Seu Paulo, tá vendo, seu Paulo? Eu vou treinar agora o Nihongo. Tá vendo, Camilo? Tô falando. Vou desenferrujar. Né, Fabi? Tá vendo? Nós já somos pelo menos 50 aqui, gente. Cuidado com nós. Mas antes de ministrar um pouquinho sobre a Páscoa, eu quero fazer um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu quero ministrar sobre a primeira Páscoa, estabelecida pelo próprio Deus. E quero ministrar sobre a última Páscoa, estabelecida pelo próprio Cristo Jesus. E antes da gente ler qualquer versículo aqui, eu quero fazer uma ilustração que eu já vi grandes homens de Deus fazendo, e isso abriu a minha mente. Para quem só quer viver o Novo Testamento, deixa eu falar uma coisa para vocês: o Antigo Testamento é algo que baseia toda a nossa história. O Antigo Testamento apontava completamente para Cristo Jesus. Então, quando nós estendemos a nossa mão numa luz assim, ó, só para vocês entenderem, se vocês quiserem fazer no colo de vocês assim, ó, vocês vão estender a mão de vocês, vocês vão ver uma sombra aí na perna de vocês, ou na cadeira, ou em algum lugar. Essa sombra, você consegue enxergar que é uma mão, certo? Você vai saber que é uma mão que está aqui, ó, fazendo a sombra, se você olhar somente para ela. Mas esta sombra, você não consegue saber se é uma mão de um homem ou se é uma mão de uma mulher, se você só olhar para a sombra. Você não sabe se a unha está feita. Você não sabe se foi uma unha de uma mulher feita lá na Márcia, em nome de Jesus. Cadê a Márcia? Acabei de ver ela, lembrei ela lá. A Márcia é a gourmet das unhas. Como é que fala isso? É a design das unhas. Você não sabe se é uma unha ruída. Você não sabe se é uma mão de um homem ou de uma mulher, de um japonês, de um alemão, de um africano, de um mexicano, de um branco, de um negro, de um amarelo, de um pardo. Você não sabe, você sabe que é uma mão. Então, o que eu estou querendo dizer com essa ilustração? Essa sombra é como se fosse o Antigo Testamento. Ela já apontava para algo, mas ainda não estava completamente manifestado. Vamos lá, alguém. O Antigo Testamento, ele aponta para aquilo que haveria de vir. Então comecem a ler o Antigo Testamento, sempre pensando no apontamento que era Cristo Jesus. Comecem a ler o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, enxergando já aquele cujo viria entregar a sua vida por todos nós. Comecem a ler agora o Antigo Testamento, sempre apontando para o verdadeiro Cordeiro, aquele que deu a sua vida por todos nós. E a partir de agora, vocês vão conseguir entender o verdadeiro significado de toda a palavra de Deus, nos seus 66 livros maravilhosos, empoderados pela glória de Jesus. Vamos ler a Bíblia? E hoje, como eu disse de manhã, eu só vou ler 2 horas com vocês aqui, amém? Só ouvi 2, amém. Abra a Bíblia de vocês, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Eu quero ler com vocês, eu gostaria muito que vocês lessem comigo, que vocês detalhadamente acompanhassem as Escrituras comigo. Êxodo capítulo 12, a partir do 1º versículo diz assim:
O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Somente para introduzir um pouquinho para vocês, eu acredito que todos vocês já conhecem essa história, mas nós precisamos aqui falar. O povo hebreu estava aprisionado no Egito. Faraó havia feito o povo todo ser escravizado durante 400 anos. Eles ficaram aprisionados, estavam debaixo do jugo de Faraó no Egito. Aí o Deus soberano, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, chamou Moisés e falou: Moisés, você irá até o Egito, e através de você eu libertarei o povo aprisionado, escravizado. Moisés foi até lá, junto com seu irmão Arão, e anunciou ao Faraó liberdade para o povo hebreu. Só que Faraó fez o quê? Falou: meu, sai fora, cara. Aqui não. Só que quem estava falando não era Moisés. Moisés era apenas um instrumento na mão de Deus. Quem estava falando era o próprio Deus. Acabou. Chegou o tempo de libertar o meu povo que estava lá, aprisionado durante esses 400 anos, debaixo do jugo do Faraó no Egito. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, avisa então todo o povo que separe um cordeiro perfeito, de 1 ano, macho. No mês de Abib, no primeiro mês do calendário judaico, é como se fosse o nosso janeiro aqui. No 10º dia, separa esse cordeiro, para que no 14º dia, sacrifiquem este cordeiro perfeito, macho. Comam cabeça, pernas, vísceras. Não poderá ser nada, não poderá fermentado na água, não poderá ser isso aqui, não, é assado no fogo. Existiam detalhes para que isso acontecesse. Com o sangue derramado do cordeiro, passe nos umbrais, nas vigas laterais. Passe esse sangue lá, nas portas da sua casa. E assim que vocês comerem, estejam com as sandálias calçadas, com os cintos apertados e com o cajado na mão. Vai ser a minha Páscoa. Vai ser a minha Páscoa. Vamos continuar lendo?
Versículo 12 de Êxodo 12: naquela mesma noite passarei pelo Egito. Olha o que Deus está falando. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, eu passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E presta atenção nisso aqui. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo, como um memorial. Comemorem como um decreto perpétuo. Sabe o que Deus estava falando? Que a comemoração da Páscoa deverá ser feita em memória dele. Comemorem todos os anos a Páscoa. É uma ordenança perpétua para o resto da vida. É um decreto irrevogável. Ninguém revoga aquilo que Deus colocou. Deus estabeleceu: vocês vão comemorar a Páscoa em memória de mim, lembrando que eu libertei o meu povo que estava debaixo do jugo de Faraó. Ei, quanto de nós estamos comemorando a Páscoa verdadeiramente? Quanto de nós estamos lembrando e trazendo em memória a liberdade? Quanto de nós? Ei, é um decreto de Deus, não é um decreto do Japa, não é um decreto de pastores, é um decreto de Deus. Comemorem em memória dele todos os anos. Se vocês continuarem em Êxodo 12, vocês vão ver que eram comemorados 7 dias ainda. Não poderia ter fermento na casa de ninguém. Aquele que colocasse um fermento sobre aquele lugar seria excluído. Era um dia de festejar. Era um dia de festa. A única coisa que eles poderiam fazer era trabalhar para os preparativos da Páscoa. Mais nada. Ei, trago à memória aquilo que Deus fez por todos eles. Mas já por que tem a ver o que você está falando então para mim aqui de ilustração, Antigo Testamento e Novo Testamento? Deus libertou o povo hebreu. Deus libertou os israelitas. Deus libertou os judeus. Ah, entendi. Então a gente não precisa então já, porque foi só os hebreus. Foram só os judeus. E aqui eu só conheço um judeu ali, ó. Só o judeu. Pode ser que tenha mais alguns aqui. Mas a palavra de Deus, ela veio aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5. Abra a Bíblia de vocês aí, vamos lá. Primeira Coríntios capítulo 5, no versículo 6, diz assim, ó: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos
a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, para algumas versões, para os pães asmos, da sinceridade e da verdade. Olha só, aqui Paulo estava dizendo: ei, vamos lá, livrem-se do fermento velho, antigo. Está apontando para os nossos pecados, está apontando para os nossos erros, está apontando para tudo aquilo que não faz parte de Cristo. Livrem-se disso tudo, pois o Cordeiro Pascal foi sacrificado. Para quem será que ele estava falando isso? Já na nova aliança, Paulo pregava para os gentios, para o povo que ainda não era conhecedor, mas que estava conhecendo o verdadeiro Cristo, aquele que tinha se arrependido de viver a velha vida com o velho fermento, para viver uma massa sem fermento, para viver a festa dos pães asmos. Vamos lá, alguém. O verdadeiro Cordeiro Pascal foi sacrificado. Se Deus libertou o povo do jugo, se Moisés, usado por Deus, libertou o povo do Egito para uma liberdade, isso se chamou Páscoa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em 1 Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, do perdão dos nossos pecados. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, foi sacrificado na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, para que nós, assim como diz em Colossenses, saíssemos do domínio das trevas, para viver a vida de luz. Nós fomos libertos pela vida de Cristo Jesus. O verdadeiro Cordeiro Pascal foi sacrificado, o seu sangue foi derramado naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ser livres. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos lá, alguém. Isso não choca mais vocês? Isso já não gera mais lágrima nos seus olhos? A Páscoa, ela precisa ser comemorada de uma maneira perpétua. Será que hoje nós sentamos na mesa com a nossa família e agradecemos a Jesus por ter morrido naquela cruz, vertido o teu sangue, para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje adorando o santo nome dEle, e tivéssemos a certeza que existe morada eterna, para que todos nós possamos viver com Ele toda a eternidade? Será que nós já fizemos isso hoje? Ei, sabe uma oração que você pode fazer a partir de hoje? Que nunca mais falte lágrima nos seus olhos, que nunca mais falte lágrima nos seus olhos, para você agradecer a Cristo Jesus. Porque hoje nós estamos aqui graças ao verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Eu poder sentar à minha mesa na minha casa, olhar para minha esposa, olhar para os meus filhos, olhar nos olhos deles e saber que eles têm uma morada eterna preparada pelo próprio Cristo. Isso é demais. Isso é sensacional.
Isso é o motivo de nos alegrarmos. Isso é o motivo de nós estarmos comemorando todos os segundos, todos os minutos, porque aquela cruz e aquela morte era para nós estarmos lá pregados naquela cruz, era para eu e você estarmos lá sendo crucificado, pagando pelos nossos pecados, vivendo a morte de cruz. Mas não, o cordeiro macho, perfeito, sem defeito, sem merecimento nenhum, estava lá pregado naquela cruz, para que nós hoje estivéssemos aqui, adorando ao teu santo nome. Vamos lá, alguém? Ei! Não é possível. Precisamos ser gratos. O mínimo que nós podemos ser é grato. Porque nós estamos aqui adorando a quem? Nós estamos aqui adorando ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. Nós estamos aqui sem merecer. Esse é o intuito de nós estarmos aqui. Adorar ao Senhor dos Senhores, adorar ao verdadeiro Cordeiro Pascal, adorar aquele que deu a sua vida pela nossa vida, cultuar aquele que merece qualquer custo o nosso culto de adoração. Nós não estamos aqui ouvindo um pregador falar. Nós não estamos aqui ouvindo homens só falar. Nós não estamos aqui porque nós somos uma igreja legal. Nós não estamos aqui porque nós somos homens e mulheres de Deus da hora, firmeza. Nós estamos aqui porque nós temos um Deus que entregou o seu Filho unigênito, entregou o seu único Filho, para que nós tivéssemos vida eterna. Quem aqui mereceu isso? Quem aqui fez algo para merecer isso? Quem aqui fez algo para merecer isso? Ninguém. Ninguém. Então o mínimo que nós podemos fazer aqui é adorar a Ele, é adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e dizer que Ele vive, e que nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive no nosso meio, porque Ele vive em nós. O que nós podemos dizer é isso, exatamente isso. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos ao Senhor, Deus. Nós amamos o Senhor, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. O Senhor venceu a morte. A morte não pôde suportar o Senhor. E hoje nós temos a esperança de vida. Hoje nós estamos aqui reconhecendo que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. O Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor é tudo o que nós precisamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Êxodo capítulo 19, versículo 5. A palavra de Deus, ela diz assim: olha o que Deus disse também ao povo de Israel: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações,
Embora, olha só, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés, diga a esse povo: comemorem a Páscoa todos os anos, em memória de mim, lembrando a todos eles e os seus descendentes, que eu libertei eles da escravidão. Lembre todos eles, diga para eles, que se eles obedecerem a minha aliança, os meus mandamentos, eles serão reis e sacerdotes, eles serão uma nação santa. Embora tudo seja meu, eles serão reis e sacerdotes e nação santa. Mas já você está falando dos israelitas, você está falando do povo hebreu. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo exclusivo de Deus. Jesus, para que nós somos reis e sacerdotes? Para que nós somos nação santa? Por que nós somos povo exclusivo de Deus? Vamos continuar aqui no versículo 9. Vocês são um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Tem sacerdote real aqui nessa casa? Vamos lá, poemeiro. Tem sacerdote real aqui nessa casa? Tem aqui uma nação santa. Tem aqui um povo exclusivo de Deus. Tem um povo aqui que foi resgatado da treva para anunciar a maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Vamos lá, alguém? Vamos lá, alguém? Nação santa. Nós somos o povo exclusivo de Deus. Nós já não vemos somente a sombra, mas agora nós tocamos e nós podemos sentir a verdade que reflete a sombra. Agora nós já sabemos que o Cordeiro é Cristo Jesus. Aquele que faz a sombra é o Cordeiro perfeito. Aquele que reflete a sombra é aquele que se entregou na cruz do Calvário para mim e para todos vocês. Agora nós sabemos e nós já podemos tocá-lo. Nós já podemos tocá-lo. O véu se rasgou por completo. E hoje todos nós hoje todos nós podemos entrar naquele lugar santo, dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, obrigado, muito obrigado, porque eu estou aqui, porque o Senhor entregou o seu Filho por nós. Hoje Ele já se faz presente no nosso meio. Ei, você está esperando o quê? O que você está esperando, filho? O que você está esperando, filha? Para viver e anunciar as grandezas da luz para toda a treva. O que você está esperando? Você está esperando o quê? Não existe mais tempo. Não existe mais tempo. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra.
Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda a nação. Você está esperando o quê? O que precisa acontecer? Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Êxodo capítulo 12, no versículo 7. Vocês nem precisam abrir mais, nós já lemos, mas eu quero fazer esse paralelo daquilo que aconteceu na primeira Páscoa para aquilo que está acontecendo na última Páscoa. Mas Êxodo capítulo 12, versículo 7 diz assim: passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão o animal. Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue que eles mataram o cordeiro era passado nos umbrais das portas da casa. E a palavra de Deus diz que quando Deus viesse, Ele olharia para este sangue, e a casa que estivesse marcada por este sangue não iria sofrer destruição nenhuma. Ele somente iria passar e destruir o restante. Todos os outros deuses do Egito, todos os primogênitos, seja de homens ou de animais, mas aqueles que fossem marcados pelo sangue daquele cordeiro, não sofreria nenhum dano. Em Apocalipse capítulo 1, aonde está você? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por através do seu sangue, e nos constituiu reinos e sacerdotes para servir o seu Deus Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. E a igreja toda diz: amém! O sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário. E hoje eu e vocês precisamos pegar esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário e passar pelos umbrais. Precisamos passar pelas vigas, pelas estruturas. Precisamos passar sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser marcados pelo sangue da promessa. Todos nós precisamos ser marcados pelo sangue de Jesus. Porque daqui a pouco, quando menos nós esperarmos, haverão pessoas olhando para um horizonte, gritando: lá vem Ele, saltando pelos montes. Lá vem Ele, saltando sobre os montes. Lá vem Ele, saltando sobre o monte. Ele vem. E aqueles que estiverem marcados pelo sangue de Jesus Cristo não sofrerá nenhum
dano. Aquele que estiver com o sangue do Cordeiro sobre os umbrais, sobre as vigas, sobre as estruturas, não sofrerá dano algum. O sangue de Jesus tem poder, filha. O sangue de Jesus tem poder. Aquele que crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, herdará o reino dos céus, porque o sangue já foi derramado na cruz do Calvário, e você está sendo marcado por este sangue. Pode vir dia, pode vir noite, saltando pelos montes, ele virá e enxergará: ei, este é o meu filho marcado, este é a minha filha marcada. Sobre eles ninguém toca, sobre eles mal algum acontecerá, sobre ele nenhuma destruição acontecerá, porque eu morri por eles, porque eu derramei o meu sangue por eles, e eles creram que eu sou o único e suficiente Salvador da vida deles. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Êxodo capítulo 12, versículo 9, não precisam abrir. A palavra de Deus diz: não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Sabe para onde estava apontando isso? Olha o detalhe: comam tudo desse cordeiro, não joguem nada fora. Comam tudo, cabeça, pernas, vísceras. Estava apontando para nós vivermos hoje o evangelho do Cordeiro Pascal por inteiro. Nós não podemos viver o evangelho de Cristo Jesus somente a parte boa. Como é gostoso fazer um churrasco e comer somente a picanha, não é verdade? Não é gostoso a gente ir lá e pegar somente a picanha? Vamos assar somente a picanha. Ou vamos assar somente o contrafilé. Ei. Jesus está falando aqui: meu evangelho não é só picanha. Meu evangelho não é só contrafilé. Meu evangelho também são as vísceras. Ninguém disse que o evangelho de Jesus seria fácil. Ninguém nunca pregou para vocês que seguir Jesus seria fácil. Mas o que nós podemos dizer para vocês: ei, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aquele que comer da cabeça, das vísceras e das pernas, viverá a vida eterna e uma vida abundante. É o Cordeiro por completo. É o Cordeiro por completo. Não existe partezinha boa. Não existe só um pedacinho do Cordeiro. Não existe só aquilo que arrepia. Não é só aquilo que nos dá prazer. Mas é o evangelho de Cristo Jesus de A a Z. É o evangelho de Cristo Jesus desde o dia em que Ele foi apontado até o dia da sua vinda. É o evangelho por completo. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Está disposto a viver o completo evangelho de Cristo Jesus? Jesus quer você por inteiro, família. Jesus quer vocês por inteiro. É tudo. É tudo. Êxodo capítulo 12, versículo 11: ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar,
sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Para onde aponta isso? 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se então com temor durante a jornada terrestre de vocês. Depois que vocês comerem toda a carne, apertem o cinto de vocês, sandália nos pés, cajado na mão. Sabe o que quer dizer isso? Se preparem, estejam preparados, estejam preparados. Quanto de nós estamos preparados para a vinda de Cristo? Quanto de nós estamos preparados para a vinda de Cristo Jesus? Vamos lá. Quanto de nós já estamos com o cajado na mão? Quanto de nós já vestimos a nossa sandália? Porque existe uma jornada terrestre, assim como diz 1 Pedro. A palavra de Deus diz em Hebreus que nós corramos a corrida que nos foi proposta. Existe uma corrida que foi proposta para vocês. Existe uma corrida que foi proposta a cada um de nós. Ei, estamos preparados para correr essa corrida? Estamos preparados para ser peregrinos na mão do Cordeiro Pascal? Estamos preparados para qualquer jornada que Jesus nos colocar? Se hoje Jesus estivesse voltando, será que todos nós já estaríamos com os cintos apertados, com o cajado na mão, com a sandália nos pés? Ei, esta é uma noite que Jesus está dizendo a todos vocês, a todos nós: se preparem, se preparem, se preparem, porque o Cordeiro já foi sacrificado. O Cordeiro já foi sacrificado. Se coloque de pé, poemeiros. Coloque a mão no coração de vocês. Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui para celebrar a liberdade que o Senhor nos deu. Estamos aqui para trazer em nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós. Estamos aqui, Senhor, para cultuar ao Senhor. Estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus. Eu clamo a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Eu clamo a Ti, Jesus, que o Senhor venha sendo gracioso conosco, nos perdoando de nossos pecados, nos perdoando, Jesus, por nós sermos falhos, nos perdoando, Jesus, por nós sermos pessoas errôneas, nos perdoando porque o nosso coração é um coração inclinado para o mal, nos perdoando porque o nosso coração, ele é pecaminoso, mas nós cremos que o Teu sangue tem poder, Jesus. Nós cremos que o Teu sangue tem poder, e eu profetizo nesta noite que todos são marcados pelo Teu sangue, que o Teu sangue vem sendo derramado sobre a vida de todos aqui, Jesus. Santíssimo Espírito Santo, ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e venceu a morte. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou
para que nós todos pudéssemos ter esperança de vida. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, e nós podemos hoje, para dar a vitória, celebrar ao Senhor. Vamos lá, poemeiros. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Nossas mãos, cantamos aleluia. Oh, ele venceu a morte, ressuscitou, glória, ele veio, te esperamos. Aleluias! Ele venceu a morte. Os staffs estão aqui posicionados. E nós iremos, assim como Jesus fez, antes de ser entregue na cruz do Calvário, na sua última Páscoa. Na última Páscoa de Jesus, Ele ceiou com os seus. Então eu gostaria que você saísse do seu lugar e pegasse esses elementos para que nós pudéssemos ceiar juntos em família. Pode sair do seu lugar, enquanto nós adoramos a Jesus aqui mais um pouco. Vamos lá.
te esperando. E eu quero finalizar essa mensagem, antes de nós ceiarmos. A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 22, presta atenção nisso aqui. É um pouco comprido, como eu disse, nós iríamos ler bastante, mas presta atenção nisso aqui. Lucas capítulo 22, diz assim: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia entregar Jesus. A proposta muito o alegrou. Eles prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse mais presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que nós preparemos? Perguntou eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa dele, e ele, ao entrar, digam ao dono da casa: mestre, pergunta, onde é o salão dos hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. A última Páscoa de Jesus. A última Páscoa de Jesus. A partir de hoje, poemeiros, a nossa Páscoa nunca mais será a mesma. A partir de hoje, nós não mais comemoraremos de qualquer jeito a Páscoa, mas nós festejaremos a Páscoa com a nossa família, com nossos amigos, com a nossa casa. Não pode ser mais uma data, não pode ser mais uma data, mas é uma data de comemoração perpétua, que Jesus aguardou ansiosamente celebrar junto com os seus. Você ainda tem a oportunidade de celebrar a Páscoa de maneira correta, verdadeiramente comemorar esta Páscoa. Ergam o pãozinho, este elemento mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Vamos lá. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e cortou e deu graças, e ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, comam isto em memória de mim.
em memória de mim. Da mesma maneira que Deus disse para que nós celebremos a Páscoa em memória dele, nós estamos aqui comemorando a Páscoa, comendo do corpo de Cristo em memória dele. Eu consagro este pão como o teu corpo. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja toda pode comer em memória dele, em nome de Jesus. E semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue. Este é o meu sangue. Eu consagro esse suco de uva como o teu sangue derramado naquela cruz do Calvário. A tua palavra diz que aquele que comer da tua carne e beber do teu sangue terá parte com o Senhor. Nós seremos marcados pelo teu sangue. Consagro esse suco de uva no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja pode beber em memória de Jesus. Vamos lá, igreja. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo ele está, vivo ele está. Vamos! A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo ele está, vivo. Você pode levantar as suas mãos. A morte não venceu, a morte não venceu.
morte não o venceu. Vivo ele está. Vivo ele está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo ele está. Vivo ele está. Porque ele vive, posso crer. Porque não há não temor, não há. Mas eu está nas mãos do meu Jesus, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Não há temor, não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me. Você pode levantar as suas mãos e diga: me tira, então me tira o medo. Faz dizer, Moisés, tu vai me usar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu vou subir um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. E eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada,
mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e vivo Ele está e vai voltar de uma forma triunfante para buscar a sua igreja, que sou eu e você. Você pode glorificar o nome dEle, Poema? Que maravilhoso! Que maravilhoso! O mais impactante de tudo isso é que existem tantas coisas que dizem por aí que pode te aliviar de alguma dor, que pode te dar uma alegria momentânea, mas só o que a gente ouviu e o que a gente se alimenta dessa palavra de hoje nos traz a vida e a vida eterna. Então, meus amigos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha nos buscar. Nós temos a certeza, o nosso Salvador vive e Ele reina sobre cada um de nós. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Jesus, muito obrigado, porque nós não éramos e nós não somos merecedores de um amor tão grande. Nós não somos dignos da sua vida, Jesus, mas mesmo assim, o Senhor foi, se entregou à morte, a pior morte de todas, a morte de cruz. Morreu em nosso lugar, mas hoje o Senhor vive, e um dia nós viveremos juntamente com o Senhor. Muito obrigado, nós te amamos. Nos leve agora em retorno aos nossos lares em segurança. Nos dê uma semana de vitórias, uma semana de paz, e que o seu amor reine na casa de cada um de nós. Jesus, nós te amamos. Você pode levantar o maior aplauso que você puder a Ele, Poema!